Salgueiros. É tudo. Acredito que estou a falar sinceramente a verdade. É um grande amor. Por isso, enquanto houver alma e pessoas, só Deus vai continuar. Isto não se explica, sente-se. Por isso, a minha família é isto. Eu ponho isto na mesma balança que a minha família. Eu era miúdo e já ouvia falar na alma salgueirística, na mística. É uma família, a alma salgueirista. Daí também a questão da alma salgueirista, que para mim é só um sinónimo mais antigo da palavra resiliência, não é? Porque a alma salgueirista é muito conseguir ultrapassar as dificuldades, as adversidades e acreditar sempre. Humilde aqui é uma família, os judeus chamam aqui sétimo, uma amizade uns pelos outros, é a união, é o respeito pelo próximo aqui, e depois quem já leu os meus colegas como capitão, quem representa este clube tem que ter aqui uma ambição enorme de ganhar, sempre com respeito pelos outros, ser com humildade, mas com uma ambição enorme para ganhar. O clube foi fundado por miúdos, um clube com uma base operária muito grande na sua história. É um clube que está habituado a ultrapassar dificuldades. Olhem, peguem lá isto e disto tentem fazer. Por isso, a alma salgueirista para mim é exatamente do pouco conseguir fazer muito. Os adeptos salgueiros não são do Benfica, do Sporting ou do Porto, são dos salgueiros. O Salgueiros caiu há 20 anos, talvez, e as pessoas continuam a falar hoje do Salgueiros desse tempo. E é engraçado porque os mais velhos conseguem transmitir para os mais novos. O que é que parecia aos Salgueiros? Eu penso para mim. Não falo. Para mim é tudo. A história do clube desportivo faz com nomes, datas, factos e memórias. Neste pequeno e simples documentário, vamos contar a história de um clube ímpar, especial, o Sport Comércio Salgueiros. Os 112 anos de vida dos Salgueiros vão ser recordados nos próximos minutos numa visão pastoral, construída de pequenos pedaços encaixados uns nos outros, que pretende prestar homenagem a um clube cuja alma não se explica. Sente-se por todos aqueles que o amam. Ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiro, meu Salgueiro, vive no peito da gente, sempre a alma salgueirista. Salgueiro, meu Salgueiro, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiro, meu Salgueiro, vive no peito da gente, sempre a alma salgueirista. Do meu velhinho Salgueiro, tem a tradição fincada no coração do estribeiro. Não há outro que te igual, nem com o bairrismo mais forte. Ser salgueirista afinal é ter a alma de morte. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente, sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente, sempre a alma salgueirista. Início do ano de 1911. Poucos meses haviam passado desde a implantação da República em Portugal. Por esta altura, é notório o crescendo de popularidade do futebol no nosso país, ultrapassando espetáculos como a tourada ou o teatro.
Em janeiro de 1911, surge o decreto que determina que o domingo é dia de descanso semanal obrigatório para todos os assalariados. Este facto foi peça-chave para a expansão do futebol, pois permitiu à generalidade das classes operárias dedicarem-se não só à prática da modalidade, como também para assistirem aos jogos. De norte a sul do país, germinam clubes como cogumelos, congregando entusiastas seduzidos pela modalidade nascida em Inglaterra. No Porto, o jogo da bola torna-se usual para a miudagem de pé descalço. Na zona alta da cidade já reinava o Futebol Clube do Porto, enquanto nas imediações da zona da Boa Vista habitava já o Boa Vista Footballers, dos ingleses que trabalhavam na fábrica Graham. É neste cenário que no dia 8 de dezembro é fundado o Sport Grupo e Salgueiros. Nasceu da carolice de três adolescentes, Joaninha, Jorginho e aquele que viria a ser o famoso pintor Henrique Medina, três rapazes que tinham entre 10 e 13 anos e se reuniram no cruzamento das ruas da Constituição com a rua particular de Salgueiros, debaixo do candeeiro 1047, na freguesia de Sedufeita. Ali mesmo, ao lado da fábrica de Salgueiros, uma indústria de produção têxtil onde foram buscar os primeiros sócios e adeptos. O Salgueiros nasceu pobre, muito pobre, e teve sempre na sua base social a classe operária. Todas as noites, após o trabalho e o jantar, os rapazes reuniam-se debaixo do candeeiro 1047 para debater e acertar ideias e começar a construir o clube. O Salgueiros, quando nasceu, contou com o apoio de alguns operários e era naturalmente um clube muito pobre. Faltava-lhe tudo. Por isso, começou a jogar com bolas de pano e apenas um jogador é que tinha botas. Por esta altura, o clube media forças com alguns vizinhos do Burgo Portuense, como o Carvalhido Futebol Clube, o Sport Progresso ou o Sport Grupo Português. Porém, era necessário arranjar dinheiro para comprar camisolas e botas para todos os jogadores. Assim, próximo do Natal de 1911, a rapaziada lembra-se de organizar um grupo de boas festas e foram cantar as janeiras aos vizinhos de porta em porta, no sentido de angariar fundos. Conseguiram a modesta quantia de 2.800 reis, o que lhes permitiu comprar a primeira bola de futebol, botas para os jogadores e alugar um terreno para a prática do futebol. O clube adota o vermelho como a cor do seu manto sagrado. Reza a lenda que a escolha desta cor justifica-se pelo facto dos Salgueiros querer diferenciar-se do vizinho Futebol Clube do Porto, cuja cor era o azul afeta à monarquia. Outra lenda alude ao facto de que o vermelho de Salgueiros foi escolhido após um duelo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, tendo os fundadores do clube ficado encantados pelas cores do emblema lisboeta. No entanto, estas duas versões não passam de suposições, carentes de veracidade. Um ano após a fundação de Salgueiros, cujo nome foi como que uma homenagem à fábrica existente perto do candeeiro 1047, dá-se um acontecimento importante no futebol portuense. Nasce, em agosto de 1912, a Associação de Futebol do Porto, por iniciativa do Futebol Clube do Porto e do Leixões. Por esta altura, já o recém-nascido Salgueiros disputava as suas partidas no terreno cedido pela Câmara Municipal do Porto, localizado em Arca d'Água. A visibilidade de Salgueiros era evidente na zona do Porto. Em 1914, o clube é convidado pela Associação de Futebol do Porto a integrar aquele organismo e a competir nas provas oficiais. A estreia de Salgueiros nessas competições aconteceu na época de 1915-16, com o clube a sagrar-se desde logo campeão da segunda categoria. Em 1917, o clube mudou o seu nome para Sport Porto e Salgueiros, ficando esta mudança de nome a dever-se a uma questão de orgulho. E foi já sob esta nova designação
que o clube se viria a sagrar campeão do Porto na época de 1917-1918, à altura, o título mais importante de Portugal, a par do Campeonato de Lisboa. Só que no ano de 1918, o Salgueiros foi impedido de participar nas competições da Associação de Futebol do Porto, por não ter um campo com as medidas regulamentares exigidas. A atividade desportiva do Sport Porto e Salgueiros foi mesmo suspensa e os seus jogadores dispersaram-se por outros clubes. Só em 1920 o Salgueiros ressurgiu, após a fusão com outro clube da cidade, o Sport Comércio. Foi aí que surgiu então a denominação atual de Sport Comércio Salgueiros. A primeira reunião oficial do clube realizou-se a 3 de setembro de 1920. António de Oliveira Botelho torna-se no primeiro presidente da direção do Sport Comércio Salgueiros. Na década de 20, a popularidade do clube na urbe portuense galopa a grande velocidade. O Salgueiros salta do palco regional para o palco nacional no plano futebolístico. O mesmo será dizer que compete na principal prova do futebol português então, o Campeonato de Portugal. Esta prova, surgida na época de 1922-1923, irá ser até o aparecimento do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, em 1934-1935, a competição mais importante do futebol português em toda a década de 20 e em metade dos anos 30. A primeira presença do Salgueiros no Campeonato de Portugal acontece na temporada de 1926-1927. Na edição seguinte, de 1927-1928, o Salgueiros comete a proeza de eliminar o Futebol do Porto nos oitavos de final e só é afastado da prova pelo futuro campeão dessa temporada, o Carcavelinhos. Em 1931-1932, os salgueiristas eliminam novamente o Futebol do Porto nos oitavos de final da prova. Das 17 edições do Campeonato de Portugal, o Salgueiros participa em 9, tendo por 3 vezes atingido os quartos de final. À época, o clube tinha já uma grande massa adepta e, atuando por esta altura no campo de Covelo, dispondo sempre nas suas partidas domésticas de um numeroso e entusiasta apoio por parte dos adeptos salgueiristas. O campo de Covelo nasceu da vontade férrea do presidente António de Oliveira Botelho, que no início da década de 20 percorreu a cidade de les a les no sentido de arranjar um terreno para a construção de um campo condigno para a prática da modalidade. O Covelo foi depois inaugurado em fevereiro de 1922 e foi a Casa de Salgueiros até 1929. O campo de Covelo inseria um final abrupto e os Salgueiros teria mais uma vez de fazer as malas e procurar um novo recinto. Razões várias afastaram os Salgueiros do Covelo, num espaço onde se escreveu uma parte inesquecível da história do clube, não só no futebol, mas também no ciclismo, no atletismo, no basquetebol ou no hóquei em campo, fazendo com que o clube se desenvolvesse sob o ponto de vista eclético. O Covelo testemunhou a arte das primeiras lendas salgueiristas no que a futebol diz respeito: Casos de Reis, Marcília, Soares, Ventura, Francisco Castro ou Alberto Augusto, mais conhecido por Batatinha, e que fez parte da história do futebol português por ter sido o autor do primeiro golo da Seleção Nacional em 1921, contra a Espanha. Em 1932, já sob a presidência de Mário Estrela, o clube inaugura o seu novo recinto desportivo, o Campo Augusto Lessa, que mais tarde viria a rebatizar-se de Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, na zona de Paranhos. O Salgueiros é por esta altura um clube eclético e, além do futebol, brilha a grande altura na estrada, o mesmo é dizer, no ciclismo. Ao longo das 5 décadas seguintes, vestem a camisola do clube grandes nomes do ciclismo português. Nomes como Império dos Santos, Manuel Pereira, Albino de Carvalho, Manuel Ferreira, Domingos Dias ou José Tagarro. Estes dois últimos ciclistas aconteceu em 1933 a proeza de terminar a Volta a Portugal nos 10 primeiros classificados. Volta a Portugal
a maior prova do ciclismo nacional, onde o Salgueiros participou inúmeras vezes. Na primeira metade da década de 40, o mundo vivia a braços com o conflito bélico que foi a Segunda Guerra Mundial. É neste contexto que o já popular Salgueiros subiu pela primeira vez ao palco principal do futebol português. Facto ocorrido na temporada de 1943-1944, a altura em que se jogou a 10ª edição do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Ao longo da sua história, o Salgueiros contabiliza 24 presenças no escalão maior do futebol nacional. Na Primeira Divisão, o clube disputou até à data de hoje um total de 740 jogos, tendo ganho 197 deles, empatado 183 e perdido 360 partidas. No ranking dos clubes com mais presenças na Primeira Divisão Nacional, o Salgueiros ocupa o 18º lugar, de um total de 172 clubes. O pontapé de saída do clube na elite do futebol português aconteceu na Tapadinha, mítica casa do Atlético, onde as coisas não correram de feição aos encarnados do Norte, a jogar pelo 0 por 4-0. A primeira de muitas vitórias que iriam surgir nas décadas seguintes da Primeira Divisão ocorreu à quarta jornada desse Nacional de 43-44, em que o Salgueiros bateu no campo Augusto Lessa a Académica de Coimbra por 3-1. Por esta altura, convivia com o clube um nome que ficaria ligado à história do mesmo, o engenheiro Vidal Pinheiro. Nascido no Porto, em 1903, Alexandre Vidal Pinheiro foi um desportista dedicado. Engenheiro de profissão, foi um homem de coragem e convicções fortes, uma figura da resistência à ditadura do Estado Novo. Distinguiu-se por ser um cidadão interventivo e, desde jovem, foi perseguido pela polícia política. Esteve preso nos Açores e, posteriormente, foi desterrado para o Tarrafal, em Cabo Verde. Vidal Pinheiro encarnou sempre a figura de Salvador dos Salgueiros. Foi um homem que trabalhou, lutou e angariou apoios para o clube. Ciente de que o grande problema dos Salgueiros sempre foi a falta de infraestruturas, ele, no início da década de 30, cedeu os terrenos para a construção do campo Augusto Lessa. O engenheiro Vidal Pinheiro esteve diretamente ligado a um dos episódios mais célebres da vida dos Salgueiros, extra-desporto. Na campanha do general Norton de Matos à presidência da República em 1949, a oposição decidiu realizar um comício no Norte e todas as portas lhe foram fechadas, com medo da PIDE. Só o Salgueiros cedeu o campo por decisão de Vidal Pinheiro, que se dispôs até a organizá-lo, deixando este memorável comício na história política da cidade do Porto. Como era esperado, o clube sofreu as consequências desse corajoso gesto de independência e afirmação relativamente ao regime. Este momento político, presenciado por milhares de pessoas, tornou Salgueiros num símbolo de resistência. A PIDE impediu sempre Alexandre Vidal Pinheiro de exercer cargos diretivos no seu clube, Salgueiros, mas este engenheiro acompanhou sempre com grande interesse a vida do clube e foi mais do que uma sombra protetora, foi a sua alma até à hora da morte, em 1950. Foi nomeado presidente honorário dos Salgueiros e o seu nome está associado à história do clube, desde logo pelo facto do campo Augusto Lessa ter sido rebatizado, anos mais tarde, para Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro. Até ao término da década de 50, o Salgueiros competiu por mais 3 ocasiões na Primeira Divisão Nacional, fruto das boas campanhas desportivas, tanto no plano distrital como nos escalões secundários nacionais. Mítica foi igualmente a subir à Primeira Divisão Nacional na temporada de 1950-1951, quando no último jogo oficial dessa temporada, o Salgueiros
vence de forma heroica e expressiva o Olhanense por 3-0, num jogo realizado no estádio do Restelo, em Lisboa, e assegura o regresso ao escalão maior após 6 anos de ausência. Neste mesmo ano de 51, a popularidade do clube galga as fronteiras do nosso país, sendo a prova disso o honroso convite que o Salgueiros recebeu para se deslocar à bonita vila fronteiriça de Laguardia, na Galiza, para ali medir forças com o Celta de Vigo, no jogo de inauguração do recinto desportivo local, o Estádio del Tecla. No plano distrital, salienta-se a tripla conquista obtida na época de 1949-1950, em que o Salgueiros conquistou o título de campeão distrital da primeira divisão e as taças Engenheiro Barros Moura e José Lourenço. Nas décadas de 40 e 50, a camisola do clube é defendida por valentes e notáveis futebolistas. Casos de Toninho, Gualdino, Tai, Chau, Lenin ou Soeiro, que para muitos é um dos maiores guarda-redes da história do clube. A glória nacional, o mesmo será dizer, o primeiro título nacional no que o futebol diz respeito, chegou na temporada de 1956-1957. O Salgueiros sagrava-se campeão nacional da segunda divisão. A Jornada da Glória de 57 aconteceu no Ribatejo, mais concretamente em Coruche, onde o Salgueiros jogava uma cartada decisiva na última jornada da fase final da segunda divisão nacional. Os encarnados do Norte precisavam de vencer o Coruchense não só para assegurar a subida à primeira divisão de forma direta, como consequentemente celebrar o título de campeão nacional. Os Salgueiros dependia só de si para alcançar a glória, mas à espreita tinha o Sporting de Braga, que à mesma hora jogava em Faro. O jogo de Coruche, que teve assistência numerosa, terminou empatado a 2 bolas, e os salgueiristas, após o apito final, ficaram cabisbaixos, pensando que o sonho se havia esfumado por entre os dedos. Porém, de súbito, chegavam notícias de que no Algarve o jogo também tinha terminado empatado, e a euforia tomou conta dos portuenses. O Salgueiros era campeão nacional. A multidão invadiu o campo para levar em ombros os novos campeões. A festa durou dias, desde logo com a chegada apoteótica ao Porto, onde o clube foi brindado com uma série de manifestações populares e cerimónias oficiais que assinalaram o êxito. Este título foi conquistado por um grupo recheado de bons valores, muitos deles formados no clube, outros vindos de outras paragens. Casos do talentoso e experiente trio composto pelos portugueses Barrigani e Carvalho e o argentino Porcel, que haviam sido dispensados pouco tempo antes e de forma polémica do Futebol Clube Porto, pelo não menos polémico treinador dos Dragões e os Tris. Os dois internacionais portugueses e o argentino foram determinantes na caminhada da glória dos Salgueiros, a par de outros nomes lendários como Germano, Lalo, Mário, Gualdino, Chau, Tai, Adelino, Rosa, Teixeira ou Lenin, alguns dos obreiros deste título nacional. A glória dos Salgueiros não se resumiu a este título de futebol durante a década de 50. No handebol, o Salgueiros atingiu nesta altura a fama e a glória regional e nacional com a conquista de inúmeras vitórias e alguns títulos. Como clube eclético que era, o Salgueiros abriu a secção de handebol no início da década de 40, graças à dedicação de nomes como Jorge Ferreira, Fernando Afonso, Martins Mendes, Manuel Maria e José Ramos. Logo em 1942, o clube vence o título regional do Porto e em 1943-1944 ingressa na primeira divisão nacional da modalidade. O clube ocupou os lugares de honra do handebol português nos anos seguintes, numa altura em que se jogava a variante de 11. Em 1953-1954, o handebol salgueirista sagra-se campeão nacional da primeira divisão, graças ao valor de uma equipa
onde faziam parte nomes como os irmãos Mário e Valdemar, Agostinho, Carneiro, Álvaro, Raul, Máximo ou Rocha. Nos anos e décadas seguintes, passaram pelo clube grandes nomes internacionais do handebol português, como é o caso de Joaquim Póvoas. Também o atletismo trouxe grandes alegrias aos salgueiros ao longo da sua existência. A secção foi oficializada em 1944, com inscrição na Associação Portuense de Atletismo. De lá para cá, o clube tem participado em inúmeras provas de prestígio a nível nacional, tendo tido ao seu dispor nomes sonantes da modalidade como Elísio Silva, Casimiro Amaral, Coutinho Mourão, Porfírio dos Santos, José Seixas, Manuel Ribeiro ou, já no novo milénio, Marisa Barros. Em 1956, o Salgueiros organiza a primeira edição da Volta a Paranhos, uma prova que, com o passar dos anos, se tornou numa das clássicas de maior prestígio do atletismo português. Nem todas as modalidades que o clube abraçou tiveram a mesma projeção e glória. Algumas delas tiveram vida curta ou intermitente, casos do boxe ou do basquetebol. No início da década de 60, o Salgueiros entrou em campo na primeira divisão em mais duas ocasiões, tendo a última delas acontecido na temporada de 1961-1962, sob a orientação técnica do mestre Artur Beata. O clube iria vivenciar uma longa espera de 21 anos até regressar à primeira divisão nacional. Ao longo deste calvário, o futebol salgueirista exibiu-se na maior parte do tempo na segunda divisão, tendo nos anos 70 descido por um curto período ao inferno da terceira divisão nacional. Não foi por falta de matéria humana de qualidade que o clube não deu o salto para o patamar mais alto do futebol nacional. Jogadores de grande qualidade, como o capitão Mário Campos, ficaram na retina de todos os salgueiristas. No final da década de 60, chegam aos Salgueiros nomes consagrados do futebol nacional e internacional, casos de Aúca, Germano e Santana, sendo que estes dois últimos haviam sido ao serviço do Benfica bicampeões da Europa. Mesmo longe da primeira divisão, o Salgueiros não deixou de vincar o seu nome nos principais palcos do nosso futebol. Prova disso é a Taça de Portugal, onde o clube consegue algumas vitórias e feitos surpreendentes, como na temporada de 1964-1965, em que chegou aos quartos de final da prova rainha do futebol luso. Na década de 60, surge no Salgueiros outro nome que haveria se tornado uma lenda do mesmo: Mário Reis. Produto da formação dos Salgueiros, Mário Reis aparece na primeira equipa na temporada de 1968-1969. Defendeu as cores do clube enquanto atleta sénior durante 10 temporadas. Nos anos 90, Mário Reis voltou aos Salgueiros, no papel de treinador, tendo servido o clube do seu coração nessas funções ao longo de 4 épocas. No final dos anos 70, chega aos Salgueiros outro homem que viria a tornar-se numa lenda do clube: Jorge Manuel Freitas Almeida Magalhães, mais conhecido por Jorginho. Chegou ao clube em 1978 e acompanhou os Salgueiros como jogador da terceira divisão ao apuramento para a Taça UEFA. Tornou-se um exemplo como homem e como atleta para todos os jogadores que depois dele vestiram a camisola do clube. Jorginho esteve ligado aos Salgueiros durante 12 épocas, tendo aqui terminado a sua carreira. Já depois de pendurar as chuteiras, continuou ligado ao clube e hoje em dia desempenha as funções de treinador adjunto da equipa principal. Jorginho tornou-se um símbolo do clube, uma espécie de guardião da alma salgueirista, e quando falo de Salgueiros, não deixe de verter uma lágrima de emoção. O eterno capitão, como ainda hoje é conhecido, ajudou os salgueiristas a subir à primeira divisão, patamar em que totalizou 161 jogos, sendo atualmente um dos 10 jogadores com mais jogos pelo clube no mais alto escalão do futebol português. Jorginho
é hoje um dos poucos símbolos vivos do clube. Jorginho é um património dos Salgueiros. A sua figura está imortalizada na Casa de Salgueiros, através da pintura de mural que honra os heróis do passado formados com alma. Em 2020, foi aprovado em Assembleia Geral do Clube conceder a Jorginho o título de sócio honorário dos Salgueiros. A longa espera terminou na época de 1981-1982, altura em que os Salgueiros garante o regresso à Primeira Divisão Nacional. Foram 21 anos de ausência, que tiveram um final feliz pela mão do conceituado treinador Henrique Calisto, o obreiro do regresso ao escalão maior do futebol nacional. Constantino Vieira, Santos Cardoso, Mariano, João Silva ou Luís Pereira foram alguns dos craques que ajudaram os Salgueiros a regressar ao convívio dos grandes. Alguns destes nomes iriam manter-se no clube nas 4 temporadas seguintes, em que o Salgueiros se manteve na primeira divisão, escrevendo assim uma página de história, pois até então nunca o clube tinha-se aguentado tantos anos consecutivos neste patamar do futebol nacional. Ao longo destas 5 épocas de primeira divisão, foram muitos jogadores que ficaram na memória de todos os salgueiristas. Nomes como Matias, Joy, Armando, António Fidalgo, Penteado, Tonanha, Carlos Brito, Festas ou Mickey Walsh deixaram saudades em Vidal Pinheiro. Ao longo destas temporadas, o Salgueiro fez sempre das tripas coração para ficar na primeira divisão. No entanto, e como o célebre jornalista portuense Alves Teixeira um dia escreveu, o Salgueiros é o clube que não conhece o impossível. Épica foi a manutenção assegurada na época de 1983-1984, na última jornada, em casa, diante do vizinho Boa Vista. A vitória era necessária para os Salgueiros continuar entre os grandes, e perante um estádio repleto de salgueiristas, um golo de Penteado fez explodir de alegria os corações de todos os adeptos do clube. No final, a festa foi da bomba, com o treinador e jogador António Fidalgo a ser levado em ombros. Este golo teve o condão de ser o último da história da Primeira Divisão Nacional apontado num campo pelado, pois depois desta temporada, o mítico estádio Engenheiro Vidal Pinheiro passou a ter um tapete verde. Já aqui recordamos jogadores, equipas e momentos históricos do clube. Mas é chegada a hora de evocar a alma salgueirista, a claque que nasceu nesta década de 80, contando atualmente com cerca de 40 anos de dedicação ao clube. A alma é simultaneamente invisível e visível. Invisível porque é algo que só os salgueiristas conseguem sentir dentro do seu coração. E visível porque, seja na primeira divisão nacional ou na segunda divisão nacional, o Salgueiros foi, é e sempre será apoiado por multidões, por pessoas que fazem do Salgueiros um clube ímpar. Ser salgueirista é isto, é algo que não se explica, sente-se, e a alma salgueirista tem personificado da melhor maneira este sentimento. Após uma rápida passagem pela segunda divisão nacional, o Salgueiros assegura na temporada de 1989-1990 o regresso ao topo do futebol português, numa jornada que haveria de terminar em nova glória nacional. A história da glória começou a escrever-se em Espinho, localidade onde o Salgueiros ao longo da sua vida foi tantas e tantas vezes feliz. No encontro decisivo da zona centro do escalão secundário dessa temporada, o Salgueiros precisava de vencer o Sporting de Espinho para carimbar o passaporte de regresso à primeira divisão. E como tantas vezes aconteceu ao longo dos anos, a alma transcendeu-se num jogo de nervos, realizado no dia 3 de junho de 1990. Mais forte e determinado ao longo dos 90 minutos,
o Salgueiras iria vencer o jogo por 2-1 e assim dar mais uma alegria aos milhares de adeptos que se locaram ao estádio Comendador Manuel Violas, bem como a todos aqueles que, ouvidos postos na rádio, escutavam as incidências desta verdadeira e emotiva final. José e Álvaro Maciel foram os heróis dessa épica tarde ao apontarem os golos salgueiristas. Outros jogadores houve que fizeram parte deste grupo e que, com o passar dos anos, se haveriam de tornar lendas dos Salgueiros. Casos de Rui França, Pedro Reis, Jorge Madureira, Tom Zé, Álvaro Maciel e Constantino. Este épico jogo de espinho seria o início da segunda coroa de glória alcançada pelos Salgueiros no futebol nacional. Como vencedor da zona centro da segunda divisão, o clube de Vila Pinheiro iria disputar o título nacional do segundo escalão. E ao superar os conjuntos do Gil Vicente e do Farense, traria o segundo título de campeão nacional da sua história para Paranhos. O arquiteto deste feito veio da então Jugoslávia e dava pelo nome de Zoran Filipovic. Sob a sua orientação, o Salgueiros iria conhecer nos anos seguintes alguns dos momentos mais altos da sua história, quer na primeira divisão nacional, quer na Europa do futebol. Consigo, Filipovic trouxe para Paranhos um leque de conterrâneos seus que ainda hoje figuram na vitrina dos futebolistas mais virtuosos e populares que passaram pelo clube ao longo destes mais de 100 anos. O maior artista da pequena Jugoslávia que se instalou em Paranhos foi Nikolic, um talentoso e sublime médio que para muitos é tão só o melhor jogador estrangeiro que vestiu a camisola do clube. Para outros, Nico, como carinhosamente era tratado pelos adeptos dos Salgueiros, foi simplesmente o melhor futebolista que o clube teve em toda a sua história. Mas outros futebolistas oriundos da hoje ex-Jugoslávia brilharam a grande altura em Paranhos. Casos do avançado Draskovic, do defesa Jonsevic, popularizado entre os salgueiristas como o Barbas, ou o médio Stevan Milovac, que a par de Jorginho é hoje um verdadeiro património vivo do clube. A época de regresso à primeira divisão nos anos 90, mais concretamente em 1990-1991, foi a mais gloriosa da história dos Salgueiros no que a futebol diz respeito. Ao terminar no quinto lugar do Nacional da primeira divisão dessa temporada, que seria a sua melhor classificação de sempre deste escalão, o clube alcança o histórico apuramento para a Taça UEFA. O popular emblema de Paranhos viria a cair na primeira eliminatória da prova europeia da época seguinte, aos pés da equipa francesa do Cannes, onde então dava os primeiros passos um tal de Zinedine Zidane. Mas para a história, fica a apresentação de Salgueiros ao futebol europeu. Uma epopeia ímpar que teve no início no estádio do Bessa, casa emprestada neste batismo europeu, na noite de 19 de setembro de 1991, altura em que o Salgueiros recebeu o também estreante Cannes na primeira mão da ronda inaugural da Taça UEFA de 1991-1992. Perante uma moldura humana, munida de orgulho e entusiasmo por ver o seu Salgueiros juntar-se ao rol de clubes nacionais que alcançaram as competições internacionais, um gol de Jorge Plácido selou uma noite memorável na história do clube. A aventura europeia seria curta, já que na segunda mão, realizada na Riviera Francesa, os portugueses tombariam nas grandes penalidades, após uma derrota por 1-0. O Salgueiros perdeu a eliminatória, mas ganhou uma das mais belas páginas da sua história. Desta epopeia europeia fizeram parte jogadores cujos nomes hoje são verdadeiras lendas para todos os salgueiristas, como Abílio, Pedrosa, Leão, Renato
ou vinha. Este último, um cabo-verdiano alto, com um estilo algo desengonçado, mas que mora em todos os corações salgueiristas até aos dias de hoje. Cerca de 2 anos mais tarde, seria dele um dos golos mais míticos da história do clube na primeira divisão. Viriam a seguir-se 12 anos consecutivos no escalão máximo do futebol português, marcados por excelentes prestações desportivas. Uma dúzia de anos consecutivas entre os maiores do futebol nacional, o que se estabeleceu como um recorde para o clube, que nunca havia estado tanto tempo seguido neste escalão. Nos anos 90, o Salgueiros não se limitou a estar entre os grandes. Chegou mesmo a incomodar os ditos 3 maiores clubes portugueses, ora vencendo em casa, ora vencendo no reduto destes, com destaques para as vitórias em Alvalade, nas Antas e na Luz. Ao longo desta década, muitos foram os jogadores que vestiram a camisola dos Salgueiros na primeira divisão e que contribuíram com o seu talento para a longa permanência do clube neste patamar. Jogadores, também eles, ostentam o estatuto de imortais, como por exemplo Edmilson, Pedro Espinha, Chico Fonseca, Deco, Nandinho, Marcos Severo, Artur Jorge Vicente, Parente ou Fernando Almeida. A formação de Salgueiros produziu na década de 80 um dos seus maiores diamantes de todos os tempos. Um talento que explodiu na década seguinte com as cores do clube e que se viria a notabilizar nos anos seguintes como um dos melhores jogadores portugueses da sua geração. Ricardo Sá Pinto, o seu nome. Fez a sua estreia nos séniores na época de 1991-1992, com 19 anos, mas só na temporada seguinte pegou destaca, tornando-se na estrela da equipa ao longo das 3 temporadas seguintes, em que vestiu o manto sagrado dos Salgueiros. Internacional português em 45 ocasiões, Sá Pinto é um ícone da história da formação salgueirista e, como prova disso, o facto da sua imagem estar pintada no mural na Casa dos Salgueiros, ao lado da de outra lenda do clube, Jorginho. Outros nomes sonantes do futebol português foram formados com alma, como por exemplo o guarda-redes Moreira. Já no novo milénio, nasce no Salgueiros outro craque que hoje em dia dá cartas no futebol internacional, André Silva. Também com pompa e circunstância, saiu da formação dos Salgueiros outro craque do futebol português dos anos 90, Fernando Nelson, o seu nome. Nelson teve a particularidade de se sagrar em 1991 campeão do mundo de sub-20 com a seleção portuguesa, numa altura em que defendia as cores salgueiristas. Aliás, Nelson não foi o único campeão mundial de 1991 que vestiu a camisola de Salgueiros, seguindo os passos nomes como Tony, Cal, Tulipa e Tó Ferreira, todos eles campeões do mundo em Lisboa nesse ano de 1991. Na década de 90, não foi só o futebol a colocar o nome dos Salgueiros no topo do desporto português. Como o Clube Eclético sempre foi, o emblema de Paranhos viu o seu nome ser projetado para a ribalta do desporto nacional através do polo aquático. 1985 é o ano em que a modalidade é introduzida oficialmente no clube, embora haja registros de que nos anos 20 o Salgueiros praticou polo aquático nas águas do Rio Douro. Seria, contudo, nos anos 90 que o Salgueiros construiu um legado ímpar na história da modalidade, ao sagrar-se campeão nacional da primeira divisão durante 12 temporadas consecutivas. Este registro constitui um recorde do desporto português, pois até aos dias de hoje
Nenhum clube em nenhuma outra modalidade venceu tantas vezes seguidas o principal campeonato nacional. O Salgueiros é, aliás, o clube mais titulado da história do polo aquático português, com 15 campeonatos nacionais da primeira divisão conquistados na variante masculina, ao que se soma mais 2 títulos de campeão no escalão maior na variante feminina. No escalão de cenas masculinos, o clube arrecadou ainda um total de 14 taças de Portugal, conquistadas na sua esmagadora maioria na década de 90. E se a isto juntarmos as dezenas de títulos nacionais e distritais nos escalões de formação, constatamos facilmente que o Salgueiros é o maior clube da história do polo aquático em Portugal. O Salgueiros, a determinada altura da sua vida, perdeu tudo. Algumas vezes ao longo da sua história, o Salgueiros esteve moribundo, muitas vezes com problemas de sobrevivência, mas essa mesma história diz-nos que o clube sempre levantou a cabeça, resistiu às dificuldades e voltou a caminhar. O início do milénio trouxe talvez a crise mais aguda que o Salgueiros viveu ao longo dos seus 112 anos. A última época na primeira divisão nacional viria a acontecer em 2001-2002, com o Salgueiros a classificar-se em 16º lugar, sendo assim despromovido à segunda divisão. Mas o pior ainda estava para vir. Na sequência de uma grave crise financeira, o clube vê-se forçado em 2004 a abandonar o futebol sénior. É face a esta grave e profunda crise que o Salgueiros perde todo o seu património material, com realce para a sua emblemática sede, localizada na Rua Álvares Cabral. Mas a maior perda foi mesmo o velhinho e mítico Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro. Depois de longas décadas ao serviço de Salgueiros, o terreno onde se encontrava implantado o estádio foi vendido pelo clube portuense à empresa do Metro do Porto, crente que regularizaria, desta forma, a crise financeira que se abatera sobre o clube e que potenciaria a construção de um novo e moderno estádio na zona de Arca d'Água. Tal não aconteceu, e o velho Salgueiros ficava desalojado. Hoje, o local onde outrora jogaram centenas de nomes maiores do futebol nacional é uma espécie de estaleiro do metro, um local abandonado. Porém, a história que ali correu é difícil de se apagar. Três anos depois do choque que abalou toda a família salgueirista, o Salgueiros renasce das cinzas, tal e qual uma fênix. O clube mudou o seu nome para Salgueiros 08, devido à impossibilidade de registrar jogadores sob o seu antigo nome, em virtude das dívidas do clube, e começa então a competir na segunda divisão distrital. Antigos jogadores como Renato, Mário Heitor
ou Fernando Almeida, voltaram aos relevados para ajudar o clube neste regresso à competição. Quem também regressa é o lendário ex-jogador e capitão de equipa Pedro Reis, que assume a liderança da equipa na função de treinador principal. E logo na época de regresso, o Salgueiros volta a rasgar sorrisos de emoção e de alegria nos seus fiéis adeptos, ao conquistar o título de campeão distrital da 2ª Divisão. Esta época fica igualmente marcada pelo entusiasmo e fidelidade demonstrado pela massa associativa salgueirista no regresso do futebol sénior, terminando o Salgueiros a temporada como o 13º clube de futebol a nível nacional com maior assistência nos seus jogos. É caso para dizer que a alma estava bem viva. Em 2012-2013, o clube regressa aos campeonatos nacionais de futebol. E no dia 8 de dezembro de 2015, dia em que comemorava 104 anos, o popular emblema inaugurava a sua nova sede e anuncia aos sócios e simpatizantes que o clube regressava às origens, tendo de volta o seu nome, Sport Comércio Salgueiros. Em 2019, o clube dá mais um passo no seu renascimento. Altura em que a Câmara Municipal do Porto cedeu o Complexo Esportivo de Campanhã para que o Salgueiros pudesse disputar os seus jogos caseiros em todos os seus escalões, no que a futebol diz respeito. É lá que o Salgueiros se tem pouco a pouco levantado, no sentido de tentar um dia regressar ao passado de glória, que com todo o mérito construiu ao longo destes mais de 100 anos de vida. Salgueiros da tradição, tão velhinho e sempre novo, tu vives no coração e na alma do nosso povo. O teu passado de glória sempre em nós está presente, e a alegria da vitória até faz cantar a gente. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Do meu velhinho Salgueiros tem a tradição vincada no coração do estribeiro. Não há outro que te igual, nem com bairrismo mais forte. Ser salgueirista afinal é ter a alma do norte. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista. Salgueiros, meus salgueiros, vive no peito da gente sempre a alma salgueirista. Salgueiros, meus salgueiros, ontem, hoje e sempre tu serás o mais bairrista.